Hoje eu quero responder a 3 perguntas sobre a oração. Por que oro? A quem eu oro? E como eu oro? Vamos lá à primeira pergunta. Por que eu oro? Porque eu tenho Deus como sendo meu Pai Celestial, onde eu me apresento a Deus em oração, me despindo de toda a construção social. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Gordo ou magro, pobre ou rico, negro ou branco, culto ou iletrado, feio ou bonito. Deus não faz acepção de pessoas. De igual modo, Ele ama a todos. Então eu oro porque eu tenho Deus como meu Pai Celestial. Eu posso me achegar a Ele como realmente eu sou, com os meus defeitos, com as minhas falhas, com as minhas virtudes e qualidades, sem a preocupação de olhares tortos, sem o receio da rejeição. E quando assim, em oração, eu me aproximo diante de Deus, é um sentimento libertador. Saber que o Pai Celestial me acolhe como seu filho. Assim, Deus ele deixa de ser aquela figura da entidade divina que está longe, distante do homem. Deus, como Pai Celestial, ele habita dentro de nós, nos completa com a presença do seu Espírito e nos aperfeiçoa para toda boa obra nesta terra. Por que eu oro? Porque eu tenho o prazer de estar na presença do Pai Celestial. Por que eu oro? Porque Deus, sendo o meu Pai Celestial, eu tenho a certeza do cuidado dele para a minha vida. Cristo nos falou assim em Mateus capítulo 7, do versículo 9 em diante. E qual dentre vós é o homem que, pedindo pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, pecadores, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Então olha só Jesus fazendo uma comparação. Que o nosso Pai humano, nosso Pai carnal, nosso Pai que nos gerou, sendo pecador e falho como todo mundo é, se o filho pede um pão, o pai não vai dar uma pedra para o filho comer. Se o filho pede um peixe, o pai não vai dar uma serpente para o filho. Se nós, sendo falhos, humanos, pecadores, como somos, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, Jesus disse, quanto mais o nosso Pai Celestial dará bens, dará o auxílio, dará a força, dará a ajuda àqueles que lhe pedirem. Então eu oro porque eu tenho a certeza do cuidado de Deus para a minha vida, para a minha família, para aqueles que eu apresento em oração. Por que eu oro?
pela gratidão que eu tenho a Deus por Ele ter me recebido como filho e me escolhido para ser seu filho nesta terra. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, disse assim: não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então olha só, eu oro pela gratidão de Deus ter me escolhido e me nomeado seu filho nesta terra. Para que uma vez que eu ore, clame, busque a Ele, Ele seja glorificado na minha vida, nesta terra, a todas as pessoas. Então por que eu oro? Pelo prazer de estar na presença do Pai Celestial, pela confiança que eu tenho no cuidado dele para a minha vida e pela gratidão de Ele ter me escolhido e me nomeado seu filho. Segunda pergunta: a quem oro? A minha oração, ela é dirigida, direcionada a Deus Pai e somente a Ele. O próprio Jesus, quando deu um exemplo a respeito da oração, em Mateus capítulo 6, versículo 9, ele disse assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O próprio Cristo, falando sobre a oração, afirmou e confirmou que a nossa oração deve ser dirigida unicamente e exclusivamente a Deus, nosso Pai Celestial. E Jesus, Ele também nos disse, em João capítulo 14, do versículo 11 ao 14, Ele diz assim: crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Uma vez que eu dirijo e direciono a minha oração somente a Deus, o Pai Celestial, assim o faço como tendo Jesus Cristo, seu Filho, como sendo o meu intercessor, o meu mediador, aquele que, através do seu sacrifício na cruz, através da ressurreição dos mortos, através da ascensão aos céus, se fez capaz de interceder por nós diante de Deus. Paulo diz mais quando escreve a Timóteo, na carta de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus
e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então eu dirijo a minha oração unicamente a Deus, tendo como meu mediador, como meu intercessor, seu Filho Jesus Cristo. O escritor de Hebreus ainda complementa no capítulo 7, versículo 25, dizendo assim: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ou seja, a intercessão que Jesus Cristo faz por nós diante de Deus é perfeita e suficiente para nos fazer se achegar a Deus. Então, a quem oro? Oro a Deus Pai, através do único mediador intercessor, que é Jesus Cristo. Não existe a necessidade de ter nenhum outro mediador intermediário. Até porque não existe. Há um só Deus e um só mediador entre os homens e Deus, Jesus Cristo, o homem. E como eu oro? A primeira coisa que vem na mente é: que local que eu devo orar? Eu digo que não existe um local pré-determinado. Não existe um local santo, um prédio, um edifício santo. Jesus, no Evangelho de Mateus, ainda ensinando os seus discípulos a orarem, disse assim em Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao 6. E quando orares, não seja como os hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Olha só o que Jesus disse. Entra no teu quarto, fecha a porta e fale com Deus. Com isso, eu entendo que Jesus estava querendo dizer assim: o local bom, o local perfeito para você orar a Deus Pai é onde você se sinta confortável em falar abertamente com o seu Pai Celestial. Falar sem reservas, falar sem restrições. Se você achar um local assim, ali, ore e fale com teu Pai Celestial em secreto, que publicamente Ele vai te recompensar. Então não existe um local pré-determinado ou um local santo para se orar. A oração é feita aonde você se sente confortável para falar com o seu Pai Celestial, sem reservas, sem restrições, e assim falar com Deus. Como eu oro? Jesus, no Evangelho de Mateus,
capítulo 6, do versículo 7 ao 8, disse assim: E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai Celestial sabe o que é necessário antes mesmo de pedir. Como eu oro? Sem vãs repetições. Porque há pessoas que pensam que pelo muito falar ou pelo repetir muitas palavras, Deus vai ouvir. Até aqui eu coloco uma consideração minha com relação àquelas pessoas que repetem a oração de outros. E repetem, e repetem, e repetem, sem nem sequer saber o que estão falando, sem nem sequer saber o sentimento com que aquela pessoa escreveu aquela oração. Então, a nossa oração é sem vãs repetições. Porque não é pelo muito falar que Deus vai te ouvir, mas é pela fé e expressão do seu sentimento, do teu ser diante dele. Ainda sobre a oração, Jesus, ele nos falou através da sua vida que a oração ela tem que ser constante. Exige de nós perseverança, ou exige de nós que seja um hábito falar com o Pai Celestial. Existem vários textos nos evangelhos que falam de Jesus Cristo se retirando, se afastando da multidão que seguia ele e indo a lugares para orar, para falar com o Pai Celestial. Um exemplo é Marcos capítulo 6, versículo 46. E tendo-os despedido a multidão e seus discípulos em um barco, foi ao monte orar. Em Mateus capítulo 26, versículo 36, diz assim: E chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Então, em diversas passagens, Jesus se afasta, se desliga um pouco das outras pessoas, vai a um local reservado, orar, falar com o Pai. Não foi uma, não foi duas, não foi três, foram muitas, e várias dessas vezes foram registradas no Evangelho. Os apóstolos também incentivava e exortava as primeiras comunidades de fé a se dedicarem à oração constante. Atos, capítulo 1, versículo 14 diz: E todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e mãe de Jesus e com seus irmãos. Então, a primeira comunidade de fé perseverava em oração e súplica a Deus. Paulo, quando escreveu a Tessalonicenses, disse, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, Orai sem cessar. Orai sem cessar. Em Efésios, capítulo 1, versículo 16, Paulo também diz: Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Paulo
dando testemunho de que ele mesmo não cessava de orar e apresentar a Deus os irmãos da comunidade da região de Éfeso. Paulo, ele ainda incentiva a oração por todas as pessoas, quando escreve a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que façam orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, por todas as pessoas. Orem, apresente elas diante de Deus, para que a luz do Evangelho, a salvação de Cristo, se manifeste a elas. Jesus, ainda falando sobre oração, vai muito além, dizendo que nós temos que orar também por aquelas pessoas que de alguma forma se fazem como nossos inimigos. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, no versículo 44 e 45 diz: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Jesus, sob a oração, como eu oro, ore e abençoe aqueles que se fazem como seus inimigos, para que sejais filhos de Deus. Essas são as minhas respostas sobre por que oro, a quem oro e como oro. Medite, reflita e ore ao seu Pai Celestial. Deus os abençoe.